Mais uma vez, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Nós tivemos um louvor solo, não solo, porque todos participaram. Agora, por que só está o Maurício? Porque a maior parte dos jovens estão no acampamento. Nós tivemos lá e está uma comunhão muito agradável, muito bom o que está acontecendo lá. Eles deram um tema, marcados. Então eles estão dizendo o seguinte: olha, você vai ser marcado aqui, pelo poder de Deus, vai ser marcado para a eternidade. Então Deus está fazendo coisas lá. E tomara que eles tragam muitos testemunhos para a edificação. Eu creio que eles vão trazer, porque estão rolando as coisas lá tremendas. Amém? Aleluia. Senhor, nós estamos aqui, queremos te ouvir, queremos receber de ti, Pai. Não queremos continuar como os mesmos, ou fazendo as mesmas coisas de sempre, mas queremos fazer coisas diferentes. Mas para fazermos coisas diferentes, elas precisam ser movidas pelo teu Espírito. Precisa ser aquilo que o Senhor quer e não aquilo que nós queremos. Precisa ser a tua vontade e não a nossa. Precisa ser no exercício da tua palavra e não na nossa. Porque queremos estar mais próximos de ti hoje. Nós sabemos que cada dia que passa, a sua volta, ela é extremamente perto. E nós estamos vendo se cumprir a maioria das tuas palavras, tudo que foi dito pelos profetas do passado, pelos profetas mais recentes, e pelo que está na tua palavra, que não há mais tempo. E Pai, sinceramente eu quero ser como um teu atalaia, no sentido de avisar, de falar de fato o que o Senhor está colocando no meu espírito para dizer. Senhor, nos reveste. Senhor, nós precisamos tanto de ti. Não estamos mais aqui para ouvir as mesmices ou amenidades que não produzem efeito na nossa vida. E não produzem efeito de eternidade, mas produzem efeito só de temporalidade. O que nos sustenta e nos levanta e nos move é o poder da eternidade, Senhor. Como disse aquele homem que foi conhecido como Senhor Eternidade, lá na Austrália, quando ele teve um encontro contigo, Jesus, ele saiu pelas ruas, pelas praças, escrevendo eternidade nas calçadas, nas paredes, nas praças, nas estátuas, e lançava folhetos somente escrito eternidade. Pai, este homem partiu daqui sabendo que o propósito que o Senhor tinha para com ele havia se cumprido. Porque enquanto ele viveu, ele falou da eternidade. E nós queremos viver aqui em função dela, Pai, porque senão, o que seremos? O que faremos? Como caminharemos se não falarmos da eternidade, dizendo que o Senhor realmente está próximo? Pai, obrigado pelos sonhos que o Senhor tem dado a muitos, daqui até. Obrigado, Senhor, pelas novidades do teu Espírito, pelas experiências que muitos estão tendo. Pai, isso é muito significativo para nós sabermos quão perto o Senhor está, Pai. Glorifica o teu nome nesse dia. Pai, que bom se eu pudesse só ficar orando aqui agora, só declarando palavras de amor e palavras proféticas e palavras realmente de oração a ti, Jesus. Nós precisamos, ó Pai. Precisamos acordar. Muitas vezes estamos num sono letárgico, Senhor, e não estamos percebendo. Mas, Pai, que o Senhor possa realmente se mover em nosso favor. Eu posso olhar que há uma aflição dentro de nós por causa das coisas dessa terra, por causa de tudo que está acontecendo, Jesus.
mas sabemos que o Senhor é maior do que tudo. O Senhor é maior do que qualquer circunstância, do que qualquer tristeza, aflição, do que qualquer problema, Jesus. O Senhor é maior do que as nossas aflições, os nossos sofrimentos, porque o Senhor cuida de nós. Aleluia. Joel, vem aqui um pouquinho. Deus já tinha falado comigo, mas eu sempre estou orando mais um pouco, porque eu tenho medo de errar. Mas eu quero separar o Joel a profeta. Não estou ungindo ele a profeta. Eu o estou separando a profeta. Amém? Porque eu creio que os dias estão se aproximando em que muitos estão separados, vão ser ungidos de fato. Amém, amados? Então cabe uma responsabilidade a você, muito maior do que antes, até esse momento, que é buscar mais a Deus, que é se dedicar mais aos propósitos de Deus, que é pensar mais nas coisas do céu, que é clamar mais pelo povo, como João Batista clamava, e como muitos profetas clamaram, como Paulo clamava. Então cabe a você agora essa responsabilidade. Porque há um povo e há muitas pessoas querendo ouvir de Deus através da sua vida. Porque o Senhor não fará coisa alguma se antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus não mudou de ideia. Amém? Há um forte sentido profético na nossa vida, nesse ministério. E as pessoas que Deus levanta para esse ofício, é um ofício, como eu falei para ele aqui, de muita responsabilidade, porque para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos buscar mesmo. Sermos profundos com Deus. Sermos fervorosos. Levantarmos clamores para Ele, para podermos ouvi-lo. E eu creio que você vai ouvir muito mais a voz de Deus, porque você está entendendo o que está acontecendo. Amém, querido? Aleluia. Então estenda sua mão para cá, vamos firmar a separação. Que não é carne nem sangue, mas é o Espírito Santo. Eu te separo ao ofício profético, para o reino de Deus. Porque o ministério profético é um dos dons ministeriais. Eu não estou falando nem do Espírito Santo, mas de Cristo. Então você está começando a entrar num ministério, num veio profético do Senhor, para que se cumpra muitos propósitos de Deus através da sua vida, que você seja um profeta para a igreja, profeta para muitos lá fora, um profeta para a nação e para nações, como Jeremias foi chamado, e como eu mesmo fui chamado um dia para ser profeta às nações. E assim seja também esse veio profético na sua vida, e que as atitudes, porque mãos representam atitudes, sejam de fato de um profeta verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Nós estivemos orando aqui mais cedo, e você pode ter certeza de uma coisa. Quando o povo de Deus se reúne para orar, o diabo estremece. A única maneira dele estremecer e de você ser um cristão forte, ou melhor até, da igreja ser um ministério forte, é quando a igreja ora. Ainda mais junto, todos juntos. E nós fizemos isso, e até isso prepara o cenário para Deus atuar, para Deus falar, para Deus poder dizer aquilo que Ele quer. Então, eu não quero falar sobre amenidades para você. Você pode ir em muitos lugares que falam amenidades de temporalidades, de coisas só daqui da terra. Eu não quero falar isso. Eu quero falar de coisas lá do céu, porque é isso que te fortalece. É isso que te põe mais perto de Deus e te põe na urgência. E o tema é urgência.
Nós estamos vendo coisas extremadas acontecerem hoje no mundo. A própria violência, a falta de amor é uma coisa extremada hoje. E quando eu falo isso, eu não estou falando só com relação ao mundo, as pessoas que ainda não conhecem a Deus, que estão aí fazendo barbaridades, coisas que eu acho que até o diabo duvida que ela está fazendo aqui. Agora, também a palavra de Cristo, muita coisa, eu digo a maior parte daquilo que ele falou direcionado ao povo dele, à igreja, que viria a ser formada a partir de Pentecostes. E então, muitas destas coisas que são aberrações também estão acontecendo na igreja. A indiferença, o desprezo pela palavra de Deus. Tem muito disso hoje. Se tiver alguma coisa mais importante, eu não vou no culto. Amados, o culto é banquete. Jesus conta uma parábola lá em Lucas 14, que o Senhor preparou o banquete e mandou chamar os convidados. Mandou o servo, que é o Espírito Santo, chamar os convidados. Então ele está chamando, olha só, os convidados desde o dia de Pentecostes, há 2000 anos atrás. Ali foi enviado o Espírito Santo para chamar, ou para nos chamar para as bodas do Cordeiro. Então ele está chamando em primeiro lugar os convidados, aqueles que já conhecem. Assim como Jesus, quando ele veio primeiro para Israel. Ele disse, olha, eu vim primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro eu tenho que falar para os meus, para os da minha linhagem, para aqueles que até então tinham a promessa do Cristo, do Messias. Eles eram os detentores da promessa. Nós e os gentios na época eram alheios. Mas ele foi primeiro a Israel, Israel rejeitou, não todos, né? Porque teve muitos que o aceitaram. E depois, como eles não quiseram, inclusive os próprios sacerdotes, não quiseram o reino, não quiseram o verdadeiro Cristo, o reino veio para nós. Então, olha só o preço que foi pago para que o reino viesse para nós. Então, ele está nos chamando desde lá. Desde 2000 anos atrás, existem atalaias que avisam sobre o tempo que está próximo. Eu estou aqui para dizer que o tempo está mais do que próximo. Eu posso dizer que, possivelmente, nós estejamos vivendo os últimos segundos celestiais da igreja aqui na terra. Por causa de algumas coisas que eu vou dizer aqui. Jesus disse, se referindo a esses tempos que estamos vivendo hoje, amém? Aleluia! Tá ligado? Mateus capítulo 24, dos versículos 37 a 39. A gente começa baixinho, depois o Espírito Santo vai aumentando o volume. Que nem a minha sobrinha falou aqui. Que ela vai orando por uma pessoa, alguém na rua, vai baixinho, de repente, o mundo está sabendo. Mas é isso mesmo, a palavra recua. Mateus 24, de 37 a 39. Eu entendo que, porque Deus faz uma semelhança, Jesus faz uma semelhança aos dias de Noé. Bom, vamos ler primeiro. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele está dizendo o seguinte, haverá um tempo em que vai ser semelhante aos dias de Noé. Ele cita esse exemplo. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, vai ser como foi lá nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele está dizendo que vão haver sinais com características dos dias de Noé. Então, assim, nós estamos vivendo um tempo, ou nós estamos vivendo os dias, que eu posso dizer assim, síndrome dos tempos de Noé.
E o que é síndrome? Síndrome é um elenco de características associadas a uma situação crítica. Isso é síndrome. Então nós estamos vendo características acontecendo no mundo, na igreja, em muitas situações, que está ligada a uma situação crítica. E situação crítica é uma situação de quase desespero. Eu posso entender muito bem, porque eu vou falar aqui, e vocês vão poder perceber que realmente era isso, que Noé viveu dias de desespero por causa da situação crítica, porque ninguém estava percebendo o que estava acontecendo. O que ele estava dizendo para aquelas pessoas. A urgência que ele tinha no espírito dele para que as pessoas entendessem e acordassem que os dias do dilúvio que havia já estavam muito próximos. Já estavam para acontecer. Por quê? Porque a arca já estava praticamente terminada. Deus não fechou a porta logo de cara, logo no momento que ele alinhavou tudo e terminou e fez todo o acabamento da arca. Não! A palavra diz, lá em Gênesis capítulo 7, versículo 4, que ele falou para Noé, Noé, daqui 7 dias eu vou enviar o dilúvio. Agora, Deus não fará coisa alguma se antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E Noé, como um profeta daquela geração, daquele tempo, do povo pré-diluviano, ele estava avisando o profeta Noé, olha, daqui 7 dias. Quanto? Imagina o desespero dele. Ele sair correndo, olha, é daqui 7 dias. Acabou o tempo. Corram. Porque depois que Jesus voltar, nós vamos entrar na presença de fato e de direito, vamos vê-lo como ele é. Está lá em 1 João 3, 1 e 2. Assim como ele é, hoje o veremos. Amém? Glorificado, porque nós também seremos glorificados e seremos semelhantes a ele. Glória a Deus, aleluia. E aí vai ter de fato encerrado a situação aqui. Vai estar encerrado. E o que vai acontecer? Vai ser caos, trevas absolutas na terra, mas. Porque se o poder de Deus não vai estar mais aqui, está por causa da igreja. Porque o Espírito Santo veio em nós. Amém? O Espírito Santo está em mim, está em você. Então, nós podemos pregar. O poder de Deus pode se manifestar. Os milagres, sinais, prodígios, maravilhas da parte de Deus. O poder profético, ele se manifesta. Porque a igreja está aqui, a igreja ungida, amém? Porque a igreja que não é ungida não tem isso que eu estou falando para vocês. Então ainda está se manifestando. Então nós estamos no desespero de avisar, de alertar, e Deus está dando sonhos e tantas coisas. Então eu estou trazendo uma semelhança como naqueles dias que houve um desespero em Noé, ele saiu correndo, acho que ele entrava nas casas e chegava lá nos campos, avisava e talvez sacudisse a pessoa, olha, acabou, é daqui uns dias só, vem. Noé, olha para o céu, você está louco, rapaz. Como são dias semelhantes, que Jesus falou, é o seguinte, não estão caminhando como se não tivesse acontecendo nada. Assim também lá. Que nada, eu tenho ainda tanta coisa para fazer. Eu tenho ainda tantos cruzeiros para fazer no mundo. Eu tenho ainda tantas coisas para cuidar aqui. Veja bem, não estou falando que você não cuidar das coisas que Deus colocou na sua mão. O que eu estou querendo dizer para você não ficar debaixo delas. Para elas não serem o seu Deus. Há uma grande diferença. Porque se elas forem o seu Deus, você vai estar dizendo que Cristo não é o teu Deus. Certo? Eu não estou dizendo para você não cuidar. Você cuidar, mas sendo Ele o Deus. Sendo Ele, de fato, o dirigente. O comandante. Porque aí, Ele vai estar dizendo o seguinte, eu cuido melhor do que você. Deixa eu cuidar através da sua vida, sim. Você vai ser zeloso. Você vai ser muito zeloso com isso, mas eu quero cuidar, eu quero guiar, eu quero comandar, eu quero dar as estratégias para que de fato eu seja mostrado às outras pessoas que estão aí.
que precisam ver que meu poder é real. Amém? Que a minha glória é real. Ela pode ser vista, ou seja, manifesta, a ponto de você entender que ela existe. Amém, amados? Então, estava acontecendo isso. E está acontecendo isso nesses dias. Os nossos interesses por outras coisas é muito maior do que pelo interesse de Deus. Pelo interesse de estar mais perto dele, de estar ouvindo a sua palavra, ouvindo a sua voz, de estarmos mais fervorosos, amantes da sua palavra. Porque ele é a palavra, Cristo é a palavra, ele é o verbo que se fez carne, habitou no nosso meio, tudo foi feito por meio do verbo, Cristo. Então, o que interessa é ele na nossa vida. É a partir daí que as coisas acontecem, mas nós estamos vendo essa indiferença, amados, é verdade. Por mais que você pregue, por mais que você fale, existe essa indiferença. Amados, parece que você tem que pedir pelo amor de Deus para a pessoa vir ouvir aquilo que Deus está falando. E é a mesma coisa, Noé passou pelas mesmas coisas, porque a palavra diz, eu vou te mostrar, que ele foi o pregoeiro da justiça. O que ele pregava? Olha, Deus não está satisfeito com o que está acontecendo, ele está entristecido, ele está arrependido de ter criado o homem, e ele vai mandar o dilúvio, mas vocês podem se salvar. E, amados, Deus está muito entristecido com aquilo que está acontecendo no nosso próprio meio. Porque se não tivesse, eu não estaria te falando isso. Por que eu vou te falar isso? Se tivesse tudo bem, não, porque não está tudo bem. Não está tudo bem com muitos de nós. Então eu tenho que ser o atalaia, dar o alerta de Deus, ser o sinal verde de Deus. Ou vermelho, que seja, olha, o negócio tá piscando aí, olha, tá chegando aí. Mas em nome de Jesus, você é uma pessoa inteligente, que está entendendo isso, em nome de Jesus. Para nós não ficarmos alheios e para muitos não ficarem alheios àquilo que está acontecendo, é aquilo que Deus está falando conosco. Porque hoje, eu vou dizer hoje, comigo pelo menos, eu não sei com muitos. Se eu deixo de orar e vai terminando o dia, eu fico desesperado. Então eu vou para algum lugar, eu não quero nem saber, não me moleste, porque eu vou orar. Eu não orei ainda, eu preciso orar. E eu me enfio em algum lugar, ou lá na intercessão, em algum lugar aí no meio do mato, no monte, ou algum lugar dentro de casa, né? Quando está tudo quieto, tudo legal, para orar. Eu me enfio em algum lugar e vou orar. E fico lá, não quero nem saber, desligo o telefone. Meu negócio agora é com Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Eu tenho que buscar aquele que me salvou, que pagou outro preço pela minha vida, porque Ele quer falar coisas e eu preciso ouvir para poder dizer aos outros. Então, essa é a minha situação. Então, assim, se eu estou desesperado, você devia estar também. Porque é isso que eu quero transmitir, é esse espírito que eu quero passar para você. É essa urgência que eu quero ministrar ao seu coração, amados. Entenda, separe um tempo para Deus a cada dia da sua vida. Ou venha orar aqui conosco. Pai, não precinho. Não precinho de nada. Do que depois nós sofrermos de graça, né? Porque o que vai acontecer aqui vai ser terrível. A palavra descreve algumas coisas do que vai acontecer, mas o como será mesmo, hein? Já pensou? O diabo vai se manifestar na cara dura. As pessoas vão ver os demônios literalmente, porque eles vão se materializar mesmo. Elas vão ver assim os demônios passando. E vai ser terrível o negócio. Vai ter relação sexual no meio das ruas. Se o negócio já está feio desse jeito, com a igreja aqui no mundo, se os ensinos nas escolas estão mostrando lá a relação, como é que é, olha, aqui é isso, aqui é aquilo, e mostra uma coisa absurda, fala de pedofilia, que pode ter pedofilia, que você tem que escolher aquilo que você quer ser como opção, se você quer ser como mulher, vai ser como mulher, se a mulher quer ser como homem, vai ser como homem. Isso aqui, foi isso que esses esquerdopatas passaram para as escolas. Mas graças a Deus que eles estão caindo por terra nesse tempo, em nome de Jesus.
pelo menos muita gente está acordando para essa idiotice que está sendo aí promulgada. Em nome de Jesus. Por quê? Porque a igreja está orando. Não tem outro jeito de você mudar as circunstâncias sem orar. Só orando você move a mão de Deus. Você move o poder de Deus. Não adianta, precisamos fazer alguma coisa. Precisamos sair na rua gritando, só se for para clamar a Deus. Ou precisamos pegar em armas. Está amarrado. Tem armas espirituais que são muito melhores. Amém. Muitas coisas estão acontecendo. Muita coisa que está vindo à luz, toda essa corrupção maldita que está vindo à luz, porque a igreja está orando. Não é por outra razão. Não foi alguém que foi lá e falou, olha, vamos pôr agora a luz, vamos escrever aqui decretos que tudo tem que vir à luz. Não. Esse negócio do Lava Jato foi levantado porque a igreja estava orando. E Deus colocou crentes lá. Porque o Deltan Dallagnol, ele é crente. Ele é um homem muito íntegro. E ele pagou um preço alto para poder ser o coordenador da Lava Jato, amado. Homem de 37 anos que Deus levantou e pôs lá. E daí? Não pode levantar você? Lógico que pode. Deus levanta aqueles que querem mesmo. Que querem andar com Deus. Deus os levanta. Então muita coisa está acontecendo por causa disso. Então vamos orar, vamos buscar Deus. Que você vai ver muita coisa Deus vai fazer. Muita coisa até que está retida. Vai ver quantas coisas estão retidas na vida de muitos. Mas a hora que você começa a provocar Deus, eu gosto desse termo. Hoje eu vou ter um tempo aqui que eu quero provocar Deus. A hora que realmente nós começarmos a provocar Deus, falar, poxa, eles estão me provocando, eu preciso fazer alguma coisa. E ele faz mesmo. E o que está retido é liberado. O que está atado é desatado, é lógico. Amém, queridos? Amém. Olha aqui, 2 Pedro 2,5. Falar de Noé, né? Aleluia. Não tem jeito de eu não falar assim, eloquente. É o Espírito Santo, eu vou fazer o quê? Glória a Deus. Eu falo, Senhor, eu já quero pegar com tanta calminha. Olha, mano. Deus é bom. Você nunca vai me ver pregar assim. Sinto muito. Amém, amado? 2 Pedro 2,5, vai. Ó. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregoeiro da justiça, ele pregou incessantemente durante 100 anos, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E aí diz também 1 Pedro 3,20, sobre Noé. Os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca, nela poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. Mas após só 8, é diferente hoje, mas 8, a respeito dos tempos de Noé, nos dias de Noé, significam hoje multidões. Amém? E também 8 compreende um novo nascimento. Porque 8 nos leva a Cristo. Significa o nosso novo nascimento. Então veja bem, existem milhares de pessoas que vão subir de fato. Mas Deus quer que todos os homens sejam, quer dizer, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas nem todos vão optar por isso. Pela sua própria vã maneira de viver. Então o alerta é para nós deixarmos a nossa vã maneira de viver. Porque eu quero, assim como se Deus está me colocando aqui como atalaia, isso significa que Deus te quer como atalaia, que você saia daqui avisando também os outros. Olha, tempo, não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Nós temos, no máximo, eu vou dizer agora, sem medo de errar, no máximo, mais 10 anos. No máximo. Pastor, o que você está falando? Ué, Deus avisou Noé, tem mais 7 dias aí, não é?
Então, imagina a correria que ele saiu. Mas 7 dias depois, eu vou fechar a porta da arca e acabou o tempo. Então, Deus vai fechar a porta. Não somos nós mesmos, Deus. Mas depois de algo grande que Deus vai operar, isso sim. Deus vai trazer o avivamento, mas não é para todos. O avivamento não vem para todos. Vem para aquele que vai estar buscando e vai ser tocado, vai haver um tremendo quebrantamento, um tremendo choro compulsivo na terra, das pessoas se arrependendo, aqueles que ainda não tinham sido tocados vão ser tocados, aqueles que estão lá, clamando no Espírito, vão receber a palavra, vão ver a manifestação da glória de Deus através dos filhos genuínos de Deus, e vão levar isso como Paulo fala lá em Romanos 8, que a criação geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Vai ser a revelação mesmo da glória de Deus. Mas vai ser um tempo muito curto. Assim como Deus avisou Noé que o tempo era muito curto, vão ser 7 dias. Eu não estou falando que o grande avivamento que virá, que vai ser o último, vai ser somente 8 dias. Ou 7 dias. Não, estou dizendo isso. Podem ser 40. Amém? Porque Jesus ficou aqui com um corpo glorificado na terra por 40 dias. E nós somos o corpo. Não tem uma certa semelhança com isso. O corpo de Cristo ficar aqui 40 dias no maior avivamento que o mundo já assistiu. Como se Deus estivesse falando, olha, daqui 40 dias. Amém? Então eu estou dizendo, nós somos a geração do arrebatamento mesmo. Se você for analisar de tudo que já se cumpriu, de todas as vírgulas que já se cumpriram, de todos os acentos que já se cumpriram, não falta mais nada. O que falta? O avivamento só. Só. Não falta mais nada, mano. Vai vendo aí que já se cumpriu. Tudo. Guerras, rumores de guerras, revoluções, pai matando filho, filho matando pai, as pessoas se odiando. Na igreja, há um ódio. Você não sabe de muita coisa que acontece por aí. De líder que manda matar outro. Isso. Vai vendo. É bom nem falar sobre isso. É bom nem falar. Coisas que são aberrações, como eu disse aqui. Absurdas. Absurdas. As pessoas não estão entendendo, não estão apercebidas do que está acontecendo. Mas amém. Nosso negócio é outro aqui, amém? Nosso negócio é com Deus, com o poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Então é o seguinte, o tempo está próximo mesmo. Louvado seja o nome do Senhor por isto. E aí eu digo uma coisa que vai dar um clique em você. Dita 2000 anos atrás por Paulo, porque tudo indica, ele escreveu o livro de Hebreus. Ele escreveu. Porque a forma de escrever é semelhante às outras cartas que ele escreveu. Hebreus capítulo 10, versículos 25 e 26. Ou 24 e 25. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Olha só. O que ele diz aqui. Aleluia. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que eu estou fazendo aqui é te estimular a você amar. E orar a Deus, Senhor, aumenta o teu amor na minha vida. Eu posso orar por isso, sabia? Fala no livro de Filipenses, Paulo falando, orai para que Deus aumente o amor em vossos corações. E eu também tenho orado sobre isso. Senhor, aumenta o nosso amor pelas almas. Agora eu vou te dar um dos indícios de que coisas estão acontecendo. Um dia desses aí, uns 15 dias atrás, uma pessoa foi até a minha casa, porque queria falar comigo. Aí ela chegou, eu recebi, sem problema nenhum. Vamos conversar, vamos tomar um café. Ela disse assim, chorando. Olha, um profeta me ligou e disse a mim, você criticou muito o apóstolo, você feriu a unção dele,
você precisa se consertar com ele. Olha, amados, ele foi e se acertou, eu perdoei, não teve problema nenhum. E nós nos abraçamos. Mas ele estava com o coração muito quebrantado. Realmente, ele abriu os ouvidos e o coração para ouvir o que o profeta estava falando a ele. Imagina se esse homem não vai ser abençoado. Não. Deus vai abrir todas as portas que estavam fechadas na vida dele. Eu tenho absoluta certeza. Porque Deus não rejeita o coração quebrantado. Falei, obrigado, Senhor, porque isso é um sinal para a nossa igreja. Isso é um sinal para nós, que de fato o Senhor quer trazer o avivamento. Isso é sinal de avivamento, amados. E eu vou te dizer mais. Você quer acreditar ou não, isso é outra questão. Deus me disse há uns 3 anos atrás, muitos filhos voltarão aos seus termos. Eu não disse todos, mas ele disse, muitos filhos voltarão aos seus termos. Isso vai acontecer. Não é porque eu quero, porque Deus falou. Amém? Deus falou. E eu, lógico, eu quero também pelo seguinte, porque eu os amo, mesmo os que já saíram. Eu amo mesmo, eu oro por eles. Eu falo, Senhor, faz a obra lá. Em nome de Jesus, Senhor, se alguém falou, está perdoado. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas aqui diz, não deixando de congregar-nos. Nós estamos aqui nos congregando hoje, amém? Como é costume de alguns, tem muitos por aí que não quer saber disso, mas admoestemo-nos uns aos outros. Olha, você precisa ouvir, olha, você precisa orar, olha, você, é urgente isso, comece a buscar. Isso é demonstração e também é um encorajamento, amados. Desânimo é de Deus, desânimo é do diabo mesmo. Então você precisa bater contra isso e se levantar contra isso e se tomar uma posição com relação a isso e não deixar que essa seta penetre no seu coração. Tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia, que dia? O dia do nosso encontro com ele. Está se aproximando. Se ele falou 2000 anos atrás isso, por isso que eu falei aqui no início, nós estamos a segundos celestiais da volta. Segundinhos. Porque certamente ele estava falando de um tempo que não é um tempo terreno. Quando Jesus falou da parábola do bom samaritano, ele falou, olha, um homem saiu de Jerusalém e foi descendo a Jericó. Ele estava dizendo o seguinte, ele saiu da presença de Deus, porque estar em Jerusalém naquele tempo era estar na presença de Deus. Então ele saiu da presença de Deus e foi descendo ao pecado, caminho do pecado. E no caminho do pecado veio os ladrões, Satanás, e o feriu. E ele ficou meio morto. O salário do pecado é a morte. Olha só que interessante. E veio, o homem ficou lá tombado, ferido. Veio o sacerdote e passou de longe. Não quis saber. Mas é interessante que ele estava no mesmo caminho. Então ele era o hipócrita da história, aquele sacerdote. E ele falou que o fariseu também veio pelo mesmo caminho, na mesma condição. Passou longe daquele acontecimento, o homem ficou tombado. Mas veio um samaritano de viagem. Jesus veio de viagem. Então Jesus estava se colocando como um samaritano que os fariseus, os judeus, odiavam. Eles odiavam os samaritanos. Então Jesus se colocou como um bom samaritano, foi passando, e diz na palavra, Jesus dizendo que o coração daquele samaritano se moveu de íntima compaixão. Íntima é uma coisa profunda. Foi um amor profundo que ele teve por aquele homem tombado lá no caminho. Nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer. Foi lá, pegou aquele homem. E diz na palavra que ele deitou o vinho. O vinho significa aliança de nós com Deus. O sangue de Cristo, amém? Como ele era o bom samaritano, Cristo mesmo, ele deitou o sangue, o vinho.
E depois deitou o azeite, o Espírito Santo, na ferida daquele homem. Colocou sobre a sua cavalgadura, palavra. Está lá em Lucas 10. E o levou até a hospedaria, a igreja. E entregou lá ao hospedeiro. E falou, cuida dele. Eu te dou 2 denários. Interessante que um dia de trabalho representava um denário. A pessoa trabalhava um dia e receba 1 denário. Ele falou, te dou 2 denários. O que gastarem mais, então, ele deixou um recurso para 2 dias. 2.000 anos. Para Deus, 1.000 anos é como um dia, amém? Olha, te deu 2 denários, olha, 2 dias. O que gastarem a mais, o que fizeres a mais, eu te indenizarei quando voltar. Falando, eu vou voltar. Olha que tremenda essa parábola dele. Olha que tremendo, amados. Ou seja, o que você fizer a mais do que cuidar das pessoas, fazer a mais também é ser movido de íntima compaixão pelas pessoas. Aí você vai fazer até mais do que Deus te pediu para fazer. Se fizeres a mais, eu te indenizarei. Qual a indenização? A começar, nós vamos ser glorificados. Nós vamos receber a coroa da justiça. Aleluia! Nós vamos estar com Ele eternamente. Nós vamos reinar com Ele. Olha quanto galardão. Olha o tamanho da nossa indenização. Se nós formos movidos de íntima compaixão pelas pessoas. Amados. E eu tenho orado e falo, Senhor, aumenta o meu amor pelos inimigos. Aumenta o meu amor por aqueles que me perseguem. Aumenta o meu amor pelos irmãos, pela Nancy. Aumenta o meu amor pelo próximo. Aumenta o meu amor pelas pessoas, por familiares, por todos. Aumenta o meu amor, Senhor. Porque eu quero viver também, como essa parábola que ele disse, na íntima compaixão pelos feridos. Amém, queridos? Feche os teus olhos. Porque se nós fazermos apenas o que Ele pede para nós fazermos, não vamos fazer nada demais. Jesus veio um dia na sua vida e se revelou a você. E Ele tem se revelado nesses dias.